Ouça agora, Tesouro Oculto do Reino de Deus. Boa tarde a todos, embaixadores de Cristo, homem e mulher de Deus que está nos ouvindo nesta tarde de hoje. Desejo saúde, paz e justiça em nome do Senhor Jesus. Hoje é dia 13 de dezembro e vamos de capítulo 13 de Provérbios. Abraçaremos 3 versículos como de costume neste dia de hoje, cuja escrita se refere ao versículo 1, 2 e 3 do nosso livro de Provérbios. E no versículo 1, 2 e 3 do livro de Provérbios, do capítulo 13, Deus nos dá uma ordem para esmerilar, garimpar, angariar, buscar, pesquisar entre a terra e a areia os tesouros escondidos desse versículo, dessa palavra. Costumo dizer que a Bíblia é o único livro que não é comum. Nós lemos com o autor presente conosco. E se nós pedirmos a revelação, conforme está escrito no livro de João 14, versículo 26, ele nos revela, ele nos ensina e ele nos mostra, a revelação de sua palavra. Ele nos mostra, nos faz lembrar e nos revela a revelação de sua palavra. No versículo 1 está escrito: o filho sábio atende à instrução do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Atente bem para o versículo: o filho sábio atende à instrução do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Nós temos uma dificuldade como adultos de se colocar no lugar de filho, porque somos muitas das vezes pais, somos responsáveis de alguém, mas não podemos esquecer que temos nosso Deus como responsável de nós, como nosso responsável. E Deus, como um pai excelente, nos instrui também, porque somos filhos dele. E para Deus não interessa a idade que nós temos, sempre seremos filhos. Ou seja, uma vez filho, sempre seremos filho. Então, nesse versículo 1, Deus revela uma palavra. O tesouro oculto dessa palavra, desse versículo, é irresponsabilidade. Como saber se eu tenho um atributo negativo de irresponsabilidade? Está escrito no versículo: o filho sábio atende à instrução do pai. Ou seja, se eu não atendo à instrução do meu pai, eu não estou sendo sábio, Porém, qual o quesito irresponsabilidade? Vai estar aqui na segunda parte do versículo. Mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Eu vou contar um segredo para você. Em hebraico, a palavra escarnecedor não existe. Eu não vou entrar muito no mérito. Depois vocês pesquisam. Esta palavra escarnecedor, ela é original brasileira e ela é transcrita da palavra zombador. Então, na linguagem milenar, a palavra que Deus se refere a escarnecedor, que entendemos que também como zombaria, é zombador. Ou seja, qual é o ponto para vermos, para entendermos, identificarmos que nós temos irresponsabilidade? Na parte B do versículo 1 vai estar escrito: mas o zombador, troca a palavra escarnecedor por zombador, mas o zombador não ouve a repreensão. Se enquanto nós ouvimos instrução de alguém, independente de quem seja, se temos dificuldade de ouvir uma repreensão de alguém que tem a idade inferior a nós, ou a mesma idade que a nós, temos um problema sério. E ainda mais, se temos dificuldade de ouvir uma pessoa que está em uma posição acima, mesmo que ela esteja numa idade abaixo, temos um problema quanto à humildade. Mas somos irresponsáveis porque entendemos que quando a instrução ela é passada, nós temos que garimpar e achar o tesouro dessa repreensão. E aí conseguimos achar o que é valioso para nós. Não podemos ignorar, zombar da repreensão. É isso que Deus nos fala. Então, se somos responsáveis, não zombaríamos. Não zombaremos de nenhuma repreensão. Porque a pessoa que manuseia com a cabeça, vira os olhos, rejeita, repudia, ignora, ouve, ou melhor, escuta, e não ouve, não pratica, por mais que não ria da repreensão, ela está sendo um zombador. E um dos atributos da zombaria é a irresponsabilidade. Versículo 2: do fruto da boca cada um comerá o bem, mas a alma do prevaricador comerá a violência. Olha só, o abusador ou abusadora, a pessoa que abusa da autoridade, ela se chama prevaricador. Repare que do fruto da boca cada um comerá o bem, ou seja, me faz lembrar de uma passagem bíblica que diz que se os olhos forem bons, o corpo será bom. Se os olhos forem maus, o corpo será mau, porque a candeia do corpo são os olhos.
Também me lembro de uma palavra que diz que do nosso coração Deus se refere como uma nascente de águas vivas, né? Que é para condenação ou é para vida. Então, qual é a fonte que está dentro de nós? Do fruto da boca a gente come o bem. Isso também se refere à semeadura. Eu falo bem, eu vou plantar o mal? Não. Mas a alma dos prevaricadores comerá a violência. Ou seja, a pessoa que abusa da autoridade que tem. No ministério, na igreja, na família, na acadêmica, no profissionalismo, na sociedade, na vida particular com Deus, naquilo que Deus te colocou na mão. Se você abusa do que Deus colocou como poder, você é um prevaricador, um abusador. Você é visto por Deus como um abusador. Não devemos ser assim. Versículo 3. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que abre muito os seus lábios se destrói. Deus me falou a palavra arma reversa. Quando nós abrimos muito a nossa boca, nós colocamos para fora, expomos a nossa vida e não sabemos ao redor quem de fato nos ama ou quer o nosso bem. Tem que tomar muito cuidado com pessoas que estão ao nosso redor, ao nosso ciclo de amizade, que nós achamos que pelo olhar que aparenta ser benigno, ou pela batida nas costas, ou pelo abraço apertado, ou pelas palavras doces, de repente ela esteja nos observando de perto, como aquela mulher que queria saber o segredo de Sansão, para que possa tragar e puxar o nosso tapete. Então é necessário que o quê? Não use a arma reversa contra você mesmo. Ou seja, quando Deus fala, o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que abre muito seus lábios se destrói. Não é a outra pessoa que está ali na intenção maligna de te destruir que vai te destruir, não. Por isso que se chama arma reversa, porque do seu interior somente Deus sabe. Quando você revela seu interior para outrem, a pessoa pega aquela arma, aquela munição, e se no coração dela tiver raiz da amargura, ela vai usar contra você. Então a pessoa se destrói quando abre muita boca. Todas essas palavras, todos esses versículos que foram falados hoje, servem muito, primeiramente, serve para mim e depois para aquele que aceitar em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, ótima tarde.